pedimos na certeza de que o Senhor vai nos responder nesta noite. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Trago saudações de paz do meu reverendo pastor Valtieri Machado. O mesmo nos autorizou aqui estar para somar com os irmãos. E como eu estou debaixo da bênção do meu pastor, eu sou grato a Deus em estar com os irmãos e na presença do meu amigo e pastor Cláudio, que para a glória de Deus, junto com a sua esposa Josefa e família, tivemos a oportunidade de ali adorar o Senhor Jesus. Foi pouco tempo, né? Que logo após Deus soprou e ficou bem sentido, porque o Senhor nos levou para outros lugares. E para a glória de Deus, o pouco tempo que ali estivermos, nós de perto, nós contemplamos o que Deus tem feito através da vida deste casal, porque é um casal missionário que Deus trouxe a este lugar. É bem verdade que para servirmos ao Senhor, aleluia, a Bíblia diz que não importa onde, o interessante é que se vier adorar, adore a Ele em espírito e em verdade. Acredite que nessa noite eu não vim de maneira nenhuma levar nada. Eu vim somente dar e me doar. O que é dar e me doar? Dar aquilo que o Senhor tem através da minha vida para os irmãos. E me doar porque eu vim aqui numa missão a saber que esta casa o Senhor colocou a mão e assim o fará através daqueles que se doarem assim como eu para fazer a vontade do Senhor. Só estamos aqui porque estamos debaixo da vontade do Senhor. Vocês leram aí, irmãos, Lucas capítulo de número 7. Uma leitura oficial, você pode permanecer sentado. Amados irmãos, nós lemos o livro de Lucas no capítulo 7, a saber que o livro de Lucas é um dos livros sinóticos. Sinóticos quer se revelar que é a ótica da verdade, e a saber que sendo ele um dos que o Senhor deu a oportunidade de acompanhar e ver de perto o que ele o fazia. Esse homem que para a glória de Deus, ele traz em uma das suas missivas esse capítulo número 7 para que a gente venha meditar. O capítulo 7 vai falar do centurião de Cafarnaum, esse homem que trazia consigo mais ou menos 100 homens à sua guarda, a saber que a palavra centurião, traduzindo de trás para frente, quer dizer que ele era capitão de 100 homens. O cento quer dizer 100, o é porque ele era capitão, e esse mesmo estava vivendo um momento meio que triste, porque dentro da sua casa a tristeza o tomava, porque dentro da sua casa ele tinha um servo, segundo o relato bíblico. Esse servo era alguém que ele muito tinha uma certa estima, ou seja, era alguém muito próximo, embora empregado na casa, mas era amigo, embora servo na casa, mas era amigo, embora alguém que estava pronto a fazer vontade do seu Senhor, mas era amigo, estava na casa, mas não deixava de servir, estava na casa, tinha qualidade de amigo, mas não deixava as suas obrigações, estava na casa, mas
não deixava, aleluia, que o seu laço trocasse a intimidade. Por quê? Porque ele entendia que é o seu papel, e o papel de servo é entender que o seu Senhor lhe trouxe a esta casa, é entendendo que, como servo, Deus está te vendo, como servo, Deus está te contemplando. A Deus já falou nesta noite que, como servo, Ele viu você, como servo, Ele contemplou você. Deus falou nesta casa também que Ele abre portas, porque como servo, Ele está contemplando a sua dor, a sua necessidade e tudo que você está passando. A Bíblia diz que este homem aqui, ele corre em direção a Jesus, a saber que Jesus passa por um momento de discurso, e quando o Senhor, depois de discursar, trazendo a palavra aos discípulos, aleluia, no capítulo 6, acerca do sábado, falando também, aleluia, trazendo milagre a curar o homem das mãos mirradas. Depois do capítulo 6, a Bíblia vai nos relatar que ele, depois desse discurso, ele entra em Cafarnaum, e quando ele entra em Cafarnaum, a palavra de Deus é categórica em dizer, aleluia, que é um homem, aleluia, tendo um servo dentro de casa, já moribundo, já doente, aleluia, para estar moribundo é porque já tinha dias, mas é bem verdade que este centurião, que tinha sua guarda, sem homens para comandar, ele sendo capitão, ele vai correr adiante a quem é general, porque quem é general de guerra, quem é general de peleja, quem pode resolver problema, quem pode curar, quem pode ressuscitar, quem pode libertar, quem pode trazer o homem do lamaçal do pecado e trazer para a sua presença, somente Ele, Jesus. Este capitão teve que reconhecer que somente Jesus, Jesus, oh glória, Jesus, oh glória, Jesus, oh glória, Jesus, somente Jesus poderia trazer vitória. E eu abro um parêntese aqui, e parafraseando este texto, eu quero trazer aos irmãos a certeza de que somente Jesus é quem dá a última palavra. Oh, glória! A Bíblia vai dizer, irmãos, que este centurião, este capitão, que tendo 100 homens, ele olha para Jesus e diz, estes aqui estão na minha retaguarda. Quando eu mando eles ir para ali, eles vão. Quando ele manda eles ir para lá, eles vão. Mas aqui agora, eu estou aqui para te pedir, e só basta uma palavra, eu creio que o meu servo sarará. Esse capitão teve que reconhecer que somente Deus é que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que almejamos. E segundo as Coríntios vai dizer que aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e não desceu ao teu coração, são estas palavras que o Senhor tem para aquele que o ama. Oh, glória! Este centurião aqui teve que reconhecer que o único que podia trazer solução para dentro da sua casa era Jesus. E eu trago a palavra de vitória para esta casa, que vai sair daqui homens e mulheres para a sua casa. E Deus está dizendo, eu tenho a palavra de basta para esta solução. De quem veio aqui a buscar solução nele,
de problema, eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é perito. Por isso ele não erra o endereço. O centurião veio ao Senhor e o problema não estava diante do centurião, o problema estava na casa do centurião. Você veio à presença de Deus nessa noite. O problema não está aqui, você trouxe ele para o lugar certo. Porque enquanto você está aqui pela sua fé, Deus tem libertação para a sua casa. Pela sua fé, Deus tem cura para a sua casa. Pela sua fé, eu estou pregando para a igreja que entende o que é fé. Pela sua fé, oh glória! Tem libertação para a sua casa. Centurião vem, se prostra, pede, reconhece, se dobra, entende que como capitão ele não podia resolver. Como capitão ele dava ordem aos seus liderados, mas agora ele tem que se humilhar diante do general de guerra, diante do grande Ossor, diante do Elohim, diante do El Shaddai, diante do Deus Todo-Poderoso. Ele se dobra, ele tem que reconhecer, porque diante de Deus não existe pobre e não existe rico, não existe preto, não existe branco. Se reconhece a sua soberania, ele está dizendo por causa da sua fé. Tenha esta casa nessa noite, tô indo lá, tô indo lá. A minha palavra ela vai chegar. Porque eu fiz questão, aleluia, glórias a Deus, porque eu fiz questão de ler o capítulo 7, porque dentro do mesmo capítulo vem este homem diante do Senhor e pela fé a cura chega na sua casa e o seu servo é sarado pela sua fé, porque ele veio. Mas a Bíblia diz que a multidão acompanhava Jesus, e no mesmo capítulo vem uma viúva, já perdeu marido, provedor, e na trajetória da caminhada o que deveria suprir a casa é o filho, o único que tinha, segundo os costumes da época. O marido morre, quem sustenta a casa é o filho, que é o homem que toma a posição. Agora essa mulher, depois de Jesus discursar, entrar em Cafarnaum, trazer cura para o centurião, aleluia, através da sua fé para o seu servo ser sarado em casa, a Bíblia diz que esta mulher está carregando o caixão e caminhando em meio a Naim. A Bíblia diz que ela está caminhando e tem um bocado de pessoa acompanhando ela, e a companhia dela está tristeza. Mas depois da palavra liberada para o servo do centurião, quem está acompanhando Jesus é a multidão da alegria. Com a viúva, a multidão da tristeza. Com Jesus, a multidão da alegria. E toda vez diz a palavra que Jesus está no ambiente, toda tristeza ela tem que saltar de alegria. Eu estou pregando a Jesus Cristo de Nazaré, porque só Ele pode fazer o servo de centurião ser curado com tão somente
uma palavra, mas a Bíblia diz que no meio do caminho vem a mulher, está trazendo seu filho morto. Aleluia, está uma comitiva carregando o caixão, e no meio do caminho, na porta, na entrada de Naim, a multidão da tristeza está acompanhando ela, algumas até enfeitando com lenço para dizer que estava chorando, porque tinha isso naquela época. Tinha aqueles que fingiam estar triste, e tinha aqueles que vinham com Jesus porque estava alegre. Mas quem está com Jesus, você pode até em algum momento ficar triste, mas quando chega de frente a Jesus, você vai ter que ficar alegre. Quem estava triste, Jesus já trouxe um bálsamo nesta noite aqui, e tem alegria na casa. Tem alegria na casa. Tem alegria na casa. Não importa o lugar, Deus quer usar. Não importa o ambiente, Deus quer falar. Pouco importa, o que importa é que neste lugar tenho adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem veio adorar a Ele aqui. Eita glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Está caminhando a viúva. O seu filho está para ser enterrado. É um cortejo fúnebre. Está todos preparando o velório. O menino está caminhando em meio ao velório na cidade. E a Bíblia vai dizer, e está escrito, que quando chegou perto da porta da cidade, escrevava o seu filho. E a Bíblia é categórica em dizer que ela não teve dois, ela não teve três, ela teve o seu filho único. Imagine você, aleluia, você só tem um. Imagine você que veio essa noite, aleluia, sabendo que ele está jurado de morte, e Deus traz uma palavra para você nessa noite. É o único, foi eu que te dei, e só vai morrer na hora que eu quiser, porque estou dando livramento onde ele estiver. A palavra é revelada nesta noite. Eu não sei quem tem filho único aqui, mas assim como a filha, assim como o filho de Naim já estava morto, e a Bíblia diz que quando se bate com Jesus, ele olha para ela, se move de íntima compaixão e pergunta: filha, por que chora? Irmãos, que pergunta é essa? A mulher está com o filho morto. O cortejo está ali declarando isso. Já é para enterrar. E Jesus se move de íntima compaixão. E quando olha para ela, pergunta isso. Mas essa pergunta, ele faz a pergunta ao mesmo tempo, ele diz: não chore. Esse mover de íntima compaixão, ele está tendo diálogo com ela, e no final do texto ele vai pedir a ela que não chore. Então nessa noite eu quero entender, Jesus, o Senhor, através da fé, foi na casa de alguém nessa noite. O Senhor, através da fé, liberou a palavra de cura, aleluia, e de libertação para a casa de crentes aqui nessa noite. Através da fé. E agora, através também deste mesmo capítulo, o Senhor está dizendo: ele não está aqui, ele está por aí. Então a multidão já dizendo que para ele não tem jeito, vai morrer.
noiva enterrar. E Jesus está mandando dizer: chorei por ele até hoje porque permiti. A situação é para morrer, mas eu estou indo. A quem ameaço e estou dizendo que eu sou o Senhor. Pode guardar, pode esperar. Ele vai estar aqui na presença do Senhor. Pode aguardar, pode esperar. É palavra liberada para quem está esperando o Senhor. Faça. E correndo por fim, 10 coisas me chamam a atenção nesse texto, no capítulo todo. Primeiro, o problema estava dentro da casa. Pela fé, a cura chegou lá. Com uma palavra, Jesus liberou e ele foi sarado na casa. Nós estamos na casa do Senhor e a palavra está sendo liberada para quem crê e toma posse. Ele está te dando vitória porque você está aqui adorando. A segunda coisa é que existem 2 multidões aqui. Aqueles que estão na expectativa da sua derrota, aqueles que estão já chorando antes de enterrar. Tem gente que já está chorando por ele antes de enterrar e está dizendo ali já é um morto-vivo. Mas Deus está dizendo que ainda há vida ali. Ainda há vida ali. Aleluia. Isaías declara para o meu povo, glória, 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele está dizendo que tem vida lá porque ele é. E ninguém há que possa escapar da minha mão. É só para quem crê nessa noite. É só para quem crê nessa noite. Operando eu. Ninguém pedirá. Aí eu me lembro, irmãos. Eita, é do céu. Que tudo é por intermédio da oração. Estamos falando de casa. Estamos falando de libertação. Estamos falando de fé. Estamos falando de ressurreição. Estamos falando de vitória mediante a lágrima. Estamos falando de estar diante de Deus e Ele está dizendo que está resolvendo causas difíceis e impossíveis aqui. Estamos adorando a Ele porque Ele merece. E estamos dizendo que Ele é santo porque Ele merece. Estamos tributando a Ele esta honra aqui porque Ele merece. E aqui, irmãos, aleluia, me alegro, irmãos. Sabe por quê? Tudo acontece através da oração. A Bíblia diz no capítulo 7 também de 2 Crônicas que o rei Salomão entra aonde? No templo. O templo é onde ele morava. Ele construiu um templo. Ele tinha o seu palácio, mas ele não arredava o pé do templo. Por quê? Porque ele tinha algo importante para fazer. O que era? Orar. A Bíblia diz que ele, quando acaba de orar, o que foi que aconteceu? Fogo desce, consome o sacrifício, a casa enche da glória. E a Bíblia diz no seu versículo 14: eita glória, para você adorar, saber que quem está aqui não está por um acaso. Quem está aqui não está por um acaso. Eita, o próprio está declarando isso. E quando a gente começa a parafrasear o texto, está dentro da Bíblia.
Bíblia, irmãos, está dentro da Bíblia. A Bíblia diz que quando ele acaba de orar, o fogo desce. Eita glória, eu estou falando de casa, eu estou falando de presença de Deus. Eu falei de fé, falei de libertação, falei de cura, falei de ressurreição, falei de um Senhor que está aqui para colher as nossas lágrimas, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4, que vai dizer que o Senhor está aqui para limpar dos seus olhos toda lágrima. Está chegando a hora de cantar, igreja, porque dos seus olhos o Senhor não permitirá que nem a morte, nem a tristeza, nem a dor, nada possa impedir, porque estas coisas já passou, porque quem está com você é maior. Quem está com você é maior. Quem está com você não é capitão, ele é general. Quem está com você não é leãozinho, ele é o leão da tribo de Judá. Quem está com você tem raiz, ele é a raiz de Jessé. Quem está com você está aqui para brilhar, ele é a estrela da manhã. Salomão acaba de orar, eita glória. Capítulo 7, a glória desce, o fogo está descendo na casa, o fogo está descendo na casa, o fogo está descendo na casa, porque tem oração, tem oração, tem oração, tem oração, aonde tem oração o fogo desce na casa. Eita, está descendo oração, o fogo que desce na casa. Salomão acaba de orar, e no versículo 14 ele vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem está aqui chamando pelo nome dele aqui, quem está aqui chamando pelo nome dele aqui, quem está aqui chamando pelo nome dele, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é através do nome dele que vai acontecer grandes coisas. Se humilhar, quem veio se humilhar perante ele já recebeu vitória. E orar, quem está orando, Deus está dizendo que a vitória já está mais que garantida. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Sabe o que está acontecendo aqui, pastor Cláudio? A Bíblia diz que ele diz então: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e a terra já está sarada, porque a casa é de Deus. Você está sarando a terra aqui. Aí o versículo 15 para confirmação que esta obra aqui é de Deus. Todos abrem a Bíblia aí, que eu quero que você leia o versículo 15 comigo do capítulo 7 de 2 Crônicas. Abra aí que é confirmação que esta obra é de Deus. Esta casa é de Deus. Este povo aqui é de Deus. E está vindo mais aí. Tem salvação neste lugar. Eita glória, está vindo aí. Tem salvação neste lugar. Aleluia, capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 15. Aleluia. 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 Todos abriam. Aleluia. Eu vou ler para encerrar ao que ele vai dizer para Salomão, porque Salomão está na posição. Pastor Cláudio estar aqui está na posição. A sua família está na direção de Deus, por isso que veio a este lugar. E ele está sempre ouvindo a sua oração. E a confirmação é essa. Aleluia. Tudo passou. Tudo tem acontecido. São muitos levantes. Está difícil seguir a caminhada. Falta recursos. Mas ele está dizendo que agora. Aleluia. Agora, olha
aí que se você ler o texto, na Bíblia corrigida, está dizendo, agora tem uma vírgula aí? Tem uma vírgula? Na minha não. Na Bíblia fiel corrigida está dizendo, agora aí tem uma vírgula. É verdade. Não é isso? É porque existem várias traduções. Tem a Bíblia Almeida corrigida, tem a fiel, tem Jerusalém, tem King James, tem outras. Mas a corrigida fiel, eu até aconselho vocês, comprarem, diz assim, agora tem uma vírgula. Estarão abertos meus olhos e atentos, oh glória, eita glória, e atentos, ele fala ainda no plural, e atentos, os meus ouvidos, ou seja, ele não se importa em ouvir com ele, quer ouvir você com os dois. E agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração Deste lugar. confirmação de que Deus está nessa casa. Porque me nasce que leva a sui. Deus está, estou me arrepiando. Caia manchori, caia terra, nova séria. Eu estou no ambiente certo porque eu sei que Ele está aqui. Eu não sei, aleluia, pregar com emoção nem técnica, mas se o Espírito Santo está na casa, eu creio que Ele estar aqui, porque Ele está dizendo que agora está aberto, aberto, aberto. Está atento, 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 porque os ouvidos dele estão aqui. Os ouvidos dele estão te ouvindo. Ele está te ouvindo. Obreiros, Ele está te ouvindo. Dirigente de ciclo de oração, Ele está te ouvindo. Eita mãe que tem um filho único, Ele disse que está te ouvindo. Eita pai que está chorando na presença, Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. E eu entrego esta palavra para agradecer ao Senhor, dizendo para os irmãos que nesta casa tem libertação, tem salvação de vidas. Prepara, está chegando a hora. É Deus a enviar recursos à casa. Está chegando a hora. Eita pai, meu Deus. Aleluia, Jesus. Oh Jesus amado. Eita glória, eu estou sentindo uma graça aqui. A última vez que o pastor Cláudio me chamou para ministrar foi numa santa ceia lá na vigília, eu nem era mais de lá. E foi na parte de trás, porque na frente estava uma construção. Eu não sei se ele lembra, tem até a recordação lá no Face. Eu ainda estava com 65 quilos. Hoje eu estou com 90, mas cheio de graça. Mas dizendo os irmãos que a glória do Senhor está com este ambiente. Porque aqui é a casa de Deus, sabe por quê? Aonde estiver 2 ou 3, Ele diz que está presente. Tem gente se apegando em placa. Tem gente que se apega em placa. Mas sabe onde é que Deus está? Aonde tem adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu sou primeiro, cadê o segundo? Eu sou primeiro aqui, cadê o segundo? Eu encho meu primeiro do meu dia para dar glória a Ele. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Deus está na casa. Esse que vos fala passa por congresso, prega, mas no mesmo congresso eu prego do mesmo jeito na rua do evangelismo. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui
estrela, porque a estrela da manhã que está brilhando neste lugar, não deixa a igreja só. Deus só vai trazer aqui quem Ele quer. Deus só vai trazer aqui quem Ele quer. Porque aqui não vai entrar espia, aqui não vai entrar Tobias nem Sambalate. Deus está levantando Neemias para esta construção, porque esta obra aqui é do Senhor. Aleluia, Jesus. Com muita alegria, quero agradecer a oportunidade, dizendo à igreja, glória, que o Senhor está com esta casa. Eu sinto uma glória aqui muito grande, porque aonde tem oração, Deus está vendo. Aonde tem gemidos, Deus está vendo. E tem salvação por esses dias aqui. Tem gente que vai vir chorando a esta casa aqui. Deus está preparando tudo porque Ele sabe da necessidade do lugar. Tem gente que saiu de lugares feridos e o Senhor tratou aqui. Tem gente que veio de outros lugares feridos e o Senhor está tratando aqui. Só porque Deus está tratando, porque você vai ter testemunho para contar, é aqui, não é lá. Prepara a igreja, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso quem está alegre pode levantar as tuas mãos aos céus aí e aplaudir a Ele, porque Ele merece. Deus abençoe. Quando maravilhado contempla a tua imensa criação, a terra, o mar, o céu tão estrelado, me faz lembrar da tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém? Nosso Deus é grande, e grande é o poder que tem o Senhor. Como Ele falou poderosamente para nós nessa noite. Aleluia! Meus amados, mediante uma palavra ministrada como esta, os louvores marcando as nossas vidas, nós queremos saber se você quer renovar a sua aliança, se você quer aceitar Jesus como seu Salvador nesta noite, aleluia, e entrar nessa fileira abençoada de servo e serva de Deus. Amém? Tem alguém para Jesus nesta noite? Glória a Deus. Ele é grande, viu? E Ele quer fazer coisas grandes na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Glória a Deus. Deus continue abençoando grandemente ao pastor Carlos Wagner e toda a sua casa, pela porção da palavra de Deus trazida nesta noite. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos em construção e nós precisamos das orações dos santos. Nós estamos precisando das vossas ajudas em oração e em contribuição. Amém? Louvado seja Deus. Ainda, pastor Carlos, que Tobias ou Sambalate, ele se levante, o nosso Deus é grande, para destruir as fortalezas e os impérios que vêm, aleluia, do nosso adversário. Nosso Deus, ele é grande, aleluia. A Bíblia diz que quando a arca de Deus foi para a casa de Dagom, Dagom
não se importou a presença e se curvou diante da arca. Assim vai se curvar diante do Senhor todos os nossos inimigos que se levante neste lugar. Amém? Nós vamos encerrar nesta noite ouvindo a nossa irmã Clarice louvando ao Senhor. Vem cá em nome de Jesus. Irmã Clarice é uma bênção na mão do Senhor. Louva que é uma maravilha. Amém? Louvado seja Deus. Mas desde já quero agradecer a irmã Yara. Deus abençoe grandemente. E continue orando, viu, irmã Yara? Porque tem um casal também que vai casar, viu? Tem um casal aqui que vai casar. Deus falou poderosamente desse testemunho aí. A senhora não sabia, mas eles não vão casar. Se quiser vir, passe a Macedônia, vem pra cá. Amém? Aleluia. Olha ali pelo nosso irmão Marivaldo e a nossa irmã Sônia. Eles estarão casando em nome de Jesus. Nós gostaríamos de ser lá na frente. Vem, irmã. Vem pra cá em nome do Senhor. Aleluia. Mas aprove a Deus, né, irmãos? Vai ser aqui mesmo. Para a glória do nome de Jesus. Deus de maravilha. Eu quero louvar esse hino. Você levanta. Glória a Deus. Coloca a sua mão no seu coração. Aleluia. São muitas batalhas, muitas lutas, muitos sofrimentos. Mas não deixe que isso venha impedir de você adorar o nome do Senhor Jesus. Diga assim, a batalha fica aqui. Aleluia, Deus. Sofrimento fica aqui. Angústia fica aqui. Tristeza fica aqui. E adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque essa jovem senhora que você está vendo aqui, ela passa por muitas lutas e muitas batalhas. Mas eu não deixo nada disso atrapalhar eu adorar o nome do Senhor Jesus. O mar ele pode estar bravio, mas o Senhor Jesus, já foi dito aqui que Ele é contigo. Aleluia, Deus. Ele diz para você, não temas. Ele diz para você que entrou aqui hoje indeciso, Glória a Jesus. que Ele é a luz, Ele é o caminho. Aleluia. Não desista de querer caminhar neste caminho com essa luz. Eu quero dizer para aquela jovem de camisa preta lá no fundo, eu acredito que ela é mãe do nenenzinho, né? E eu estava com os olhos fechados. E o Senhor Jesus mandou eu dar um abraço nele. A primeira vez eu peguei ele fez assim, eu deixei. A segunda vez eu peguei ele e eu disse, Jesus, se foi o Senhor, eu vou falar no ouvido dele e ele vai me abraçar. Aleluia. Eu abracei ele, irmão. E ele deu aquele suspiro assim, desceu. Eu não sei o que foi que o Senhor Jesus fez, mas ele fez um milagre. Ele fez um milagre na vida do seu filho. Eu não sei também se é verdade, mas ele me falou que amanhã é o aniversário dele. Se não é, ele já recebeu uma bênção do Senhor. Ele recebeu algo do Senhor Jesus.